Boa noite, galera. Vamos lá? Vamos fazer um exercício de momento de inércia. Nós fizemos em sala de aula uma viga I, tá ok? Que era basicamente isso aqui, ok? Então eu tinha um perfil I lá, tudo bem? E agora a gente vai fazer um perfil U, tá joia? Lembra que teorema dos eixos paralelos, quando a gente vai calcular o momento de inércia, a gente calcula ele em relação ao eixo centroidal. Então o centroide dessa minha figura, com certeza, ele está passando, deve estar basicamente aqui assim, ó, ok? O meu eixo X passando aqui, deixa eu só fechar isso aqui. O meu eixo X passando aqui, meu eixo Y aqui, o centroide da minha figura deve estar por aqui assim, tudo bem? Bem nesse ponto aqui. Então tá joia. Então eu só tenho simetria em relação ao meu eixo X. O que eu tenho na parte de cima do meu eixo é a mesma coisa que eu tenho na parte de baixo. Eu já não posso falar a mesma coisa do meu eixo Y. O que eu tenho na esquerda, eu não tenho na direita. Ele não tem simetria em Y. Nesse primeiro momento, vamos calcular apenas em relação ao eixo X. Tá joia? Se nós lembrarmos lá da teoria, o momento de inércia, tá? De uma seção retangular é quem? BH3 sobre 12, tudo bem? Lado paralelo ao eixo X vezes lado perpendicular ao cubo sobre 12. Vamos aplicar isso aqui na nossa estrutura, tá joia? Então, o que eu tenho aqui? Da minha figura 1, eu vou chamar isso aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó, tá? Tudo isso aqui de quem? Eu vou chamar isso aqui de 1, tá? Eu venho aqui, separo aqui também. Tudo isso aqui eu vou chamar de 2. E o que sobrou aqui eu vou chamar de 3, tá? Então, se a gente for fazer momento de inércia em relação ao eixo X da figura 1, quem que é o momento de inércia em relação ao eixo X? Lado paralelo ao eixo X, então é o 50 menos 3. Eu estou considerando que a espessura do meu perfil são 3 milímetros, tá joia? 3 milímetros. Então, quanto que vai dar isso? Lado paralelo ao eixo X é 50 menos 3. Então, eu vou ter 4,7 vezes lado perpendicular ao cubo, ok? Então, eu tenho 0,3 ao cubo sobre 12. Então, eu vou ter 0,010 centímetros a quarta. Agora, o momento de inércia em relação ao eixo X da peça 1 e da peça 3 é a mesma. Elas têm o mesmo tamanho. Então, eu posso falar que o momento de inércia da minha figura 3 em relação ao eixo X também é 0,010 centímetros a quarta. E da figura 2? Quem é o lado paralelo ao eixo X? É o meu 0,3, ok? Vezes lado perpendicular ao cubo, 10 ao cubo, sobre 12. Eu vou ter, então, 25 centímetros a quarta. Agora eu vou trocar um pouquinho de cor aqui, rapidinho, só para ajudar aqui. Imagina não, o centroide aqui dessa minha figura 1, ele deve estar mais ou menos aqui. Então, meu eixo X deve estar passando, deve estar passando bem no meio aqui, ó, onde deve estar passando meu eixo X, ok? Então, o que eu queria falar nesse momento? Qual é a distância desse meu eixo X aqui, que passa pelo centroide da figura 1, até esse meu eixo X aqui? Bem, do eixo X da figura como um todo até a nossa extremidade eu tenho 50, metade de 100. Menos a metade da espessura é a distância daqui até aqui. Então, eu tenho que 50 ou 5, ok? Vamos trabalhar em centímetros, menos a metade da minha espessura, 0,3 dividido por 2, eu vou ter que isso dá 4,85 centímetros, que é a mesma coisa
da figura 3, 4,85 centímetros. As distâncias daqui até aqui é a mesma coisa do eixo X que está passando daqui até lá. E da figura 2? Bem, o centroide da figura 2 está passando bem aqui, ó. Ok? Meu eixo X. Ele está exatamente passando em cima desse meu eixo X aqui. Então, a distância dele é 0. E a área? Bem, a área da figura 1 eu tenho que é 4,7 vezes 0,3, eu vou ter 1,41 centímetros quadrados. A figura 3 é a mesma coisa, elas são idênticas, 1,41 centímetros quadrados. E da figura 2, que eu vou ter 10 vezes 0,3 e eu vou ter 3 centímetros quadrados. Agora eu vou aplicar o teorema dos eixos paralelos. Então, o x é x barra, eu vou ter 0,010 mais a distância ao quadrado, 4,85 ao quadrado, vezes a minha área, 1,41, ok? 1,41. Eu vou ter que esse momento de inércia, ele vai dar 33,176 centímetros a quarta. Bem, se eu for para a minha figura 3, tá? Ela é exatamente a minha figura 1. Então, eu também tenho que o momento de inércia da minha figura 3, 33,176. A parcela da minha figura 3, melhor dizendo. E da minha figura 2, distância ao quadrado vezes área, minha distância é 0, então o momento de inércia da figura 2 é 25 centímetros a quarta. Se eu somar essa parcela, mais essa parcela e mais essa parcela, eu posso dizer que o momento de inércia desse meu perfil U em relação ao eixo X, ele vai dar aproximadamente, deixa eu colocar aqui, 91,35 centímetros a quarta. Tá ok? Mais para frente a gente vai relembrar como achar esse centroide aqui para nós podermos calcular o momento de inércia em relação ao eixo Y. Pessoal, desculpe pela letra, primeiro vídeo, ok? Pelas falhas. Vamos ver se ao longo do tempo aí a gente vai melhorando e facilita o aprendizado de vocês. Tá ok? Muito obrigado.